Hoje a gente vai mergulhar fundo nos ácidos carboxílicos. Pegamos um material bem diverso, viu? Desde artigos científicos sobre produção biológica até textos mais básicos de química orgânica, resumos de pesquisa e coisas sobre ácidos graxos e saúde. Nossa ideia aqui é entender o que são, como a gente dá nome para eles, sabe? Como são produzidos, com um foco especial nessa via biológica que está surgindo e, claro, onde eles são usados. Pensa no vinagre, é ácido acético. Até cheiros ruins, tipo o ácido butírico. Mas tem mais, potencial para biocombustível, bioplástico, vamos lá. Isso aí. Para começar, o coração de um ácido carboxílico é o grupo funcional dele, a carboxila. Imagina um carbono, ele está ligado com uma dupla ligação a um oxigênio e com uma ligação simples a uma hidroxila, que é um OH. E esse grupo todo, o menos COOH, está ligado numa cadeia de carbonos que a gente chama de radical R. Então a fórmula geral fica R-COOH. É a identidade dele. Ah, legal. E essa estrutura, o COOH, é que manda em como eles se comportam, né? O material fala de polaridade, ligações de hidrogênio. Por que isso é importante assim no dia a dia? Exatamente. Por causa dessa polaridade e das pontes de hidrogênio, eles interagem bastante entre si e com a água. Os que têm cadeia curta, tipo até uns 4 carbonos, se misturam bem com água. O vinagre é um exemplo clássico, né? Mas aí, conforme essa cadeia R cresce, eles vão ficando menos solúveis, mais oleosos. Os de cadeia bem longa são até sólidos, tipo uma cera. E o cheiro, mencionaram que tem uns bem característicos. Ah, o cheiro. Os curtinhos, C1A-C3, têm um cheiro meio irritante que pega na garganta. Já os médios ali, C4A-C6, são famosos pelo odor forte, rançoso mesmo. Pensa em manteiga estragada. É bem marcante. Falando em marcar, como a gente nomeia eles oficialmente? Tem uma regra para não dar confusão? Tem sim. A IUPAC, que é quem manda nas regras da química, né? Ela definiu um padrão. Você começa com ácido, aí vem o prefixo que indica o número de carbonos na cadeia principal, depois o infixo que diz o tipo de ligação, geralmente AN, para ligação simples, e termina com oico. E um detalhe importante, o carbono da carboxila, aquele C, do menos COH, é sempre o carbono número 1 da cadeia. Bem direto. Entendi a regra da IUPAC. Ácido plus prefixo plus AN plus oico. Mas, na prática, por que ainda ouvimos tanto ácido fórmico, ácido acético? É só costume, em vez de metanóico, etanóico? Em grande parte é costume, sim. São nomes que vêm de muito tempo, sabe? Geralmente ligados à origem deles. Ácido fórmico vem de formiga, fórmica, em latim. Ácido acético, de vinagre, áceto. São nomes mais familiares, né? Mais usados no dia a dia. Ah, e se a molécula tiver 2 carboxilas? Aí o final muda para mais oico, tipo ácido etanooico. Ah, tá, faz sentido. Nomes entendidos e a produção deles. Você mencionou que muito vem do petróleo ainda, mas tem essa onda biológica ganhando força. Por que essa mudança? Basicamente, por sustentabilidade e, potencialmente, economia. A rota petroquímica é eficiente, mas, né, depende de recurso fóssil, gera resíduos. A produção biológica usa o quê? Resíduos agroindustriais. Coisa que já existe, é barata, às vezes é até um problema ambiental, então é transformar um passivo, um resíduo, em algo de valor. É a chamada economia circular, química verde. E aí que a coisa fica interessante. Como funcionam essas fábricas biológicas? Uma das fontes fala em mexer na digestão anaeróbia. Como assim? Isso. Pensa na digestão anaeróbia normal, aquela que produz biogás, metano, em aterros ou biodigestores. A ideia aqui é tipo dar uma brecada no processo. Você inibe as bactérias que fazem a última etapa, a produção de metano. Com isso, o processo para na fase anterior, acumulando os ácidos carboxílicos. É uma modificação inteligente do processo natural. E tem um tal de PELCC, processo de alongamento de cadeia carboxílica. Parece ser a chave. Dá para explicar de um jeito simples? O PACC é bem legal. É como imagina peças de Lego pequenas, tipo o ácido acético que tem 2 carbonos.
E usar bactérias específicas, a Clostridium cluiveri, é a estrela aqui, para ir juntando essas peças. Elas montam cadeias maiores, ácidos de cadeia média, com 6 a 12 carbonos, como o ácido capróico, que tem 6 carbonos. Ele usa doadores de elétrons tipo etanol ou lactato para fazer isso acontecer. É basicamente a reação de quebrar gordura, a beta-oxidação, só que ao contrário. Nossa, que mecanismo, mas parece delicado de controlar, né? Quais os desafios para fazer isso em grande escala para valer a pena? Olha, tem 2 pontos bem críticos. O primeiro é o pH. Precisa manter um pH meio ácido, ali perto de 6,0, para favorecer essas bactérias que alongam a cadeia e inibir as que produzem metano. Só que os próprios ácidos que elas produzem, nesse pH, podem ficar tóxicos para elas. É um equilíbrio difícil. Por isso se pesquisa muitos sistemas de 2 estágios, ou jeitos de tirar o ácido produzido continuamente para não acumular e matar as bactérias. Entendi. E que tipo de comida essas bactérias usam? Que resíduos funcionam bem? Há quase todo tipo de resíduo orgânico. Restos de colheita, efluentes de indústria de alimentos, tipo laticínios, cervejarias. E uma coisa interessante que as fontes mostram é o glicerol. Glicerol? Aquele que sobra do biodiesel. Esse mesmo. É um substrato bem promissor. E o legal é que, dependendo das condições, ele pode até gerar ácidos com um número ímpar de carbonos, tipo o ácido valérico, C5. Isso abre outras possibilidades de aplicação. Falando em aplicação, saindo um pouco da produção, quais são as reações químicas mais importantes desses ácidos? 2 se destacam bastante. A primeira é a esterificação. É quando o ácido reage com um álcool, isso forma um éster e água. Ésteres são super importantes, são eles que dão muitos cheiros de sabores de frutas, perfumes. Ah, os ésteres, clássico da química orgânica. E a outra? A outra é a salificação. É a reação com uma base, tipo hidróxido de sódio, aí forma um sal orgânico e água. E esses sais são a base de quê? Sabões e detergentes. É incrível pensar que a mesma química básica está no perfume e no sabão. Onde mais eles entram? A lista parece grande. E é mesmo. São usados como solventes na fabricação de plásticos importantes, como poliéster, PET, nylon, como conservantes em comida, sabe? Ácido propiônico, ácido acético no vinagre, desinfetantes também, e até em remédios. A aspirina, quem diria, é um derivado, o ácido acetil salicílico. O ácido cítrico que dá o azedinho nos refris. Nossa, estão por toda parte mesmo. E tem um grupo especial que a gente não pode deixar de falar, né? Os ácidos graxos, que são, no fundo, ácidos carboxílicos de cadeia longa. Exatamente. São a base das gorduras e óleos que a gente come e que formam nossas células. A gente classifica eles, né? Tem os saturados, que não têm duplas ligações na cadeia de carbono. Pensa na gordura da carne, manteiga, tem ácido palmítico, esteárico, e tem os insaturados, que têm uma ou mais duplas ligações. Aí entram os famosos ômega 3, ômega 6, ômega 9, como o ácido oleico do azeite. Ah, e não podemos esquecer dos trans. Os trans. Esses têm uma fama certo. Por quê? E qual a ligação geral com a saúde do coração que as fontes batem tanto na tecla? Então, a fome é justificada. Dietas com muita gordura saturada, e principalmente gordura trans, que é a mais industrial, estão ligadas a um risco maior de problema cardiovascular. Elas tendem a aumentar o colesterol ruim, o LDL. Por outro lado, os insaturados, especialmente os ômega 3, como o EPA e o DHA, que a gente encontra muito em peixe de água fria, são vistos como protetores do coração. Eles têm ação anti-inflamatória, ajudam a regular o ritmo cardíaco, podem relaxar os vasos sanguíneos, controlar triglicerídeos. São as gorduras do bem, digamos assim. Uau! Então, resumindo nossa conversa, a gente viu a estrutura básica, como dar nome, a produção com essa virada para a biotecnologia usando o resíduo, que é super promissora, as mil e uma utilidades deles e esse papel fundamental dos ácidos graxos na nossa saúde. É muita coisa para uma função química só. É verdade. E o ponto que fica muito forte é essa busca por rotas mais sustentáveis, né? Usar a biologia para transformar o que seria lixo em produtos químicos de valor. Isso é a fronteira da química verde, da bioeconomia. Tem um potencial enorme. Com certeza.
E fica aqui uma reflexão para a gente levar. Pensando nessa produção biológica que é tão promissora, mas tão sensível principalmente à toxicidade dos próprios ácidos que ela gera, qual seria o pulo do gato tecnológico na extração, na purificação, que poderia realmente fazer essas biofábricas decolarem e competirem de igual para igual com a petroquímica tradicional em larga escala? É algo para a gente continuar de olho.